Olá, então, minhas alunas queridas do nosso grupo de estudo, as pessoas também que estão acompanhando os vídeos aqui no canal do YouTube, dos estudos que nós temos feito a respeito das saídas de corpo. Seguinte, eu estava preparando a sequência das nossas aulas, que seria referente aos tipos de projeção conforme o veículo de manifestação. O que é isso? Bom, para resumir, a primeira aula nós fizemos uma conceituação sobre o que seria projeção astral, projeção da consciência, desdobramento. Fizemos um aulão com sintomas projetivos, sobre várias características, usando como base o livro do Wagner Borges. E todo o conhecimento, né, de uma forma resumida, do conhecimento do professor Wagner Borges. A segunda aula, nós pegamos uma vertente conforme o conhecimento espírita. Então, estudamos alguns textos publicados por Kardec na Revista Espírita e também no Livro dos Espíritos. Então, a segunda aula, basicamente, estudamos sobre o olhar, né, do codificador da doutrina espírita. Essa terceira aula a terceira aula seria as diferentes formas de projeção. Projeção do corpo astral, projeção mental, duplo etérico e tal. Mas eu precisei pausar a sequência das aulas e fazer essa aula de hoje, puxar um parêntese aqui, para a gente poder tratar melhor do que seriam, então, esses veículos de manifestação, esses corpos. O que é isso? É o que a gente vai ver hoje. Então, sobre o conhecimento espírita, nós temos resumido, então, da forma que Kardec nos deixou, que nós temos corpo físico, perispírito e espírito. Seria os três veículos que ele resumiu que nós temos. Mas, ao longo dos estudos da projeção astral, e conforme as experiências que eu já relatei para vocês, que eu fui tendo até em sequência, como se fosse de uma forma didática, para que eu tivesse essa percepção, eu verifiquei que há veículos de manifestação diferente, além de somente o corpo astral ou perispírito, como nós abordamos. Em vários livros que eu já tinha lido e que eu estava usando como base, há aquela concepção dos 7 corpos. Então, o homem seria constituído por 7 corpos. Concepção setenária que fala, né? Então, os livros que eu estava estudando, que eu já tinha lido em outros lugares também, basicamente do Dr. José Lacerda de Azevedo, Espírito e Matéria, porque eu também estou iniciando o estudo da apometria, o livro Manual Prático da Apometria, eu já tinha lido no livro, inclusive é o que eu estava preparando para a sequência das nossas aulas, o livro do Robson Pinheiro, Desdobramento Astral. No início já do livro, ele já vai diferir essas projeções, então ele já vai dar a entender que há a projeção do corpo astral, que há a projeção do corpo mental e somente do pretérico. Então foi preciso que eu puxasse esse gancho aqui para a gente explicar melhor. É claro que não vai ser uma aula muito técnica, muito cansativa. Eu vou passar o conteúdo assim de uma forma que dê para entender, e aí cabe a cada um buscar aprofundar. Porque assim, algumas pessoas vão até dizer, não, essa concepção está errada. Eu vou seguir Kardec. Kardec falou que é só corpo físico, perispírito e espírito. Mas, se você pegar o livro de Nosso Lar, do espírito de André Luiz, Psicografia do Chico Xavier, você vai ver que tem um certo capítulo em que André Luiz, em espírito, né, trabalhando na colônia de Nosso Lar, ele dorme. E no momento em que ele dorme, ele diz que sonha, mas era mais vivo e mais lúcido do que quando ele estava acordado.
e ele vai encontrar, ele tem um encontro com a sua mãe em esferas mais sutis. Se ele é ali o perispírito, ele é o espírito ali que está trabalhando na colônia nosso lar. Ele saiu como para conhecer, para conversar com a mãe dele? Tem um livro, eu não sei se é nos domínios da mediunidade, no mecanismo da mediunidade. Eu ainda vou colocar esse trecho, não está na aula de hoje. Que o André Luiz, assistindo a um trabalho mediúnico numa casa espírita, ele verifica que um dos médios, no momento em que ele sai do corpo, no trabalho de desobsessão, ele sai diferente, ele sai estranho. Então, o André Luiz relata que que o que sai ali, que está atrapalhando ele, é o duplo etérico. Então, ele já deixa bem claro que há momentos em que você pode sair do corpo, não somente com o corpo astral ou perispírito, pode acontecer de você sair com uma carga a mais do duplo etérico. E no livro Evolução em Dois Mundos, psicografia do Chico Xavier e Valdo Vieira, o André Luiz então vai conceituar que além do corpo físico, do duplo etérico, há o corpo espiritual, claro, o perispírito, há o corpo mental, que precede e que praticamente dita as regras para a formação do perispírito. Então, André Luiz mesmo já coloca 4 corpos à nossa disposição ali para estudar, como esclarecimento. Então, por mais que exista uma conceituação mais simplificada, quando a gente vai tratar de temas, por exemplo, mais esmiuçados, estamos estudando saídas do corpo, faz-se necessário, então, buscar abordagens que nos esclareçam melhor determinados assuntos. Eu não sou dona da verdade, como eu já falei no outro vídeo. A verdade também, para nós aqui na Terra, com o grau de evolução que nós temos, ela é muito relativa. E o que pode ser considerado o melhor agora, daqui a alguns anos, pode ficar ultrapassado e ter uma concepção nova. Então, eu vou apresentar para vocês a concepção septenária ou setenária, que nos coloca como um ser composto, quando estamos encarnados, de 7 corpos. Essa concepção é definitiva? É lógico que não. Se daqui a alguns anos aparecer uma explicação melhor, com um a mais ou um a menos, mas que faça sentido, eu não hesitarei em apresentar essa nova proposta. Mas é já uma vertente muito antiga e que os maiores estudiosos das saídas do corpo utilizam também. Então, eu não posso simplesmente fingir que não existe. Agora, se você quer estudar mais sobre o assunto, eu recomendo que você pegue essas literaturas e outras também e busque aprofundar. Se você não concorda, joia, tá ótimo. Busque literaturas que comprovem aquilo que faz sentido para você, porque nós estamos em constante aprendizado, em constante evolução. Então, a minha palavra hoje não é definitiva, mas também não significa que você precisa aceitar o que eu estou colocando, porque é com base no que eu estudei, muitos estudiosos sérios estudaram, mas você tem que pegar o que faz sentido para você. Se nesse momento não faz sentido, você simplesmente ignora e continua com a concepção que para você faz sentido. Entretanto, não muda muita coisa, né? É quem está realmente interessado com a projeção mesmo do corpo precisa saber a diferença, porque é diferente. Então, não é algo assim que me falaram, é algo que aconteceu. Eu verifiquei primeiro na parte empírica ali mesmo, aconteceu comigo e eu fui atrás de muitos e muitos livros que eu fui lendo que me esclarecesse. Até porque o primeiro que falou abertamente com mais facilidade sobre isso foi o Robson Pinheiro, que é o livro que a gente vai abordar na sequência das nossas aulas de projeção da consciência. Então, assim, não estou pegando uma teoria aleatória e trazendo aqui. É exatamente o contrário. Eu verifiquei essa diferença e eu busquei base bibliográfica e de estudos sérios que pudessem trazer melhor esclarecimento para mim sobre o assunto. Então, deixa eu colocar o slide aqui.
Beleza. Olha, então aqui, nessa primeira abordagem que nós vamos fazer, os livros que eu utilizei mais como base, mas também vai ter momentos que eu vou citar outros, daí eu vou colocar a referência. Mas, quando não está citado ali, é material totalmente tirado desses dois livros. O José Lacerda de Azevedo, um grande médico que nós tivemos, foi o criador mesmo da técnica de apometria. Tem a continuação também desse estudo dele, tem mais um livro dele. E por mais que existisse, né, um outro pesquisador que conseguia efetuar aquela projeção do corpo astral a partir de pequenos estímulos magnéticos, quem realmente criou, explicou e transformou num grande processo terapêutico, um tratamento incrível de espíritos obsediados e com diversos problemas, né, na área espiritual, na terapêutica mesmo do espírito, foi o Dr. José Lacerda. Então, o livro dele é incrível, é um homem, assim, genial, muito além do seu tempo. Você vê, assim, o raciocínio, a clareza dele, as pessoas que falam dele. Então, além de ter sido um homem que viveu em prol de ajudar as pessoas, fez um trabalho incrível, ele foi, então, o criador da apometria. Então, o livro dele é o principal, e tem o manual prático de apometria da Comunidade Espírita Ramatiz, que ele é uma síntese de muita dos livros do Dr. José Lacerda, e aí é a base que nós vamos utilizar, então, para essa aula de hoje. Aqui nesse slide, nós temos um gráfico aqui, então, que seriam os 7 corpos, né, que compõem o ser humano encarnado. O doutor José Lacerda fala assim: uns poucos ocidentais. Então, na nossa cultura aqui do Ocidente, não é tão comum. Mas a grande maioria das religiões orientais tem ensinado uma constituição mais complexa do homem-espírito. 7 componentes interpenetrados, os mais diáfanos ocupando a mesma porção espacial dos mais densos, perfeitamente definidos, mas vibrando em dimensões espaciais diferentes, onde propriedades, funções e manifestações são distintas. Então, nós, enquanto espíritos encarnados agora, nós temos, então, 7 componentes interpenetrados. Eles estão ocupando, basicamente, o mesmo lugar. Alguns acabam sendo um pouco, como é que eu posso dizer? Mais expansivos que o outro, mas os 7 corpos estão interpenetrados, os mais diáfanos ocupando o mesmo lugar que os mais densos, que os mais materiais, e cada um deles perfeitamente definidos. Mas como que eles, então, estão interpenetrados? Porque eles estão em dimensões diferentes, eles estão vibrando em dimensões diferentes. Ou seja, vai do mais material, do mais físico, ao mais sutil. Cada um com suas propriedades, funções e manifestações diferentes. Então, nesse gráfico aqui, a gente vai ver, então, o que nos compõe nesse momento, segundo a concepção setenária. Nós temos o nosso corpo físico, é o nosso corpo mais material. Ligado a ele, muito ligado a ele, o corpo etérico. Aqui está corpo etérico, mas nós conhecemos mais na literatura como duplo etérico. Duplo etérico, que é a mesma coisa. Na sequência, o corpo astral, ou o que muitos chamam do perispírito. Aí, mais sutil que ele, o corpo mental inferior e o corpo mental superior. Mesmo o corpo mental, para facilitar e ver as diferenças entre eles, eles foram divididos em 2. Então, nós temos o mental inferior e o superior, ou mental concreto ou abstrato. Corpo búdico, corpo átmico. Aí aqui o Dr. Lacerda ele fala assim: antiquíssima esta concepção
teve berço na Índia, nos sábios que erigiram a filosofia Vedanta. Isso foi há milhares de anos. Os antigos egípcios, nos mistérios de Tebas ou Mênfis, também há milhares de anos, a ensinavam. Em centros iniciáticos greco-romanos, o setenário era fundamento esotérico de cultos mediúnicos. E hoje daí nós temos correntes que seguem essa mesma concepção. Teosofistas, rosacruzes, antroposofistas, esoteristas e correntes neo-espiritualistas o adotaram também, considerando a verdadeira composição estrutural do ser humano. Então, todas essas correntes espirituais, praticamente, usam essa concepção, que nós somos formados, compostos de 7 corpos muito bem definidos, mas que estão interpenetrados. Cada um tem a sua função, a sua composição, mas eles estão ligados em dimensões diferentes e todos eles somos nós. No meio espírita, como eu comentei com vocês, então, tem alguns livros do André Luiz, que nós temos mencionado sobre esse assunto, os livros do Ramatiz. Ramatiz vem de uma corrente oriental, não é? Então, Ramatiz traz muito desse conhecimento oriental. E o livro do Robson Pinheiro também. São, assim, os livros espíritas que eu lembro, porque como era um assunto que há alguns anos eu posso não ter dado tanta importância, como eu disse, no começo eu não dava muita importância às saídas do corpo, eu acabava considerando tudo como um sonho, e comecei a ver realmente a diferença, e quando eu comecei a estudar, que eu comecei a ter a saída, desde o momento em que eu me deslocava do corpo dormindo, aí não restava mais dúvidas, eu comecei a levar a sério, então, esse estudo. Mas, possivelmente, há, sim, outras literaturas também no meio espírita, mas eu não vou lembrar agora. Então, falo para vocês já viram em algum outro livro? Deixa nos comentários aqui, deixa uma sugestão também de livro para eu poder ler, que é muito interessante, né? O objetivo é a gente unir os conhecimentos, é complementar. Então, tem mais algum autor espírita que utiliza essa concepção? Coloca aqui. Aqui tem um gráfico demonstrativo também para a gente entender. Então, começando com o corpo físico, o duplo etérico e o corpo astral. Para você ver, os 3 têm o mesmo formato. E aí, o corpo mental inferior, que é o primeiro, né, o mental mais concreto, dizem que ele tem uma forma ovalada, não é regra, que não existe regra absoluta, não é regra, mas dizem que ele tem uma forma ovalada, muitas vezes azulada, indo para a cor violeta. O mental superior, búdico e consciência. Acho que eu deixei mais um desenho aqui, para a gente poder... Aqui. Os 7 corpos ou níveis de consciência. Aqui está explicando melhor. Então, nós temos aqui em cima o quaternário inferior, que é mais o nosso ego. Os 2 primeiros, ó, mutáveis, renovam-se a cada encarnação. Na verdade, os 4 aqui de cima podem modificar, não é? Os materiais, o corpo físico e o corpo etérico, ou o duplo etérico. Ah, o duplo etérico é material? Como assim? Ele é material. Mas ele ainda é mais sutil do que o corpo físico. Ele é material, ele é composto de energia para nos abastecer aqui enquanto encarnados, nós vamos ver. E ele faz um elo de ligação entre o corpo físico e o corpo astral. Porque o corpo astral já é muito mais sutil. Então, ele é como se ele ficasse entre os dois, e ele faz a transmissão das sensações, das impressões de um para o outro. Ele absorve muita coisa também. Então, mas ele ainda é material. É onde fica, é o que forma o nosso ectoplasma, de onde sai o ectoplasma. E nós sabemos que em sessões de materialização, de aparição dos espíritos, o que é? É ectoplasma. Então, ele pode parecer para nós ainda invisível, mas ele é material. Ele tem até um certo peso. Ao lado, os corpos espirituais. O corpo astral, que é o que a gente vê quando você vê um espírito, seja no momento da lucidez, seja fora do corpo, né? Você enxerga ali
um espírito, é o corpo astral que você vê, ou perispírito. Ele mantém a forma da última encarnação, ou da encarnação da qual você está ligado, porque lembrem, lá das aulas de noções básicas da doutrina espírita, que o corpo astral, ele vai tomando a forma do corpo, e ele tem toda aquela capacidade de plasticidade. Então, ele é moldado conforme o corpo, ou que nós vamos ver também conforme a mente. Uma mente doentia, ela pode causar danos também no corpo astral, tomar formas, às vezes assustadoras, às vezes, assim, formas realmente desagradáveis, ou, por exemplo, você pode, já tendo uma certa consciência, no momento em que você está no plano astral, você pode tomar a forma de encarnações anteriores, você já tem aquela forma ali na sua mente, você já consegue plasmar ela. Então, o corpo astral, ele tem essa plasticidade, mas quando a gente vê um espírito, é esse corpo que a gente enxerga. O mental inferior, como eu falei, que tem uma forma ovalada, ele ainda é muito ligado à nossa mente aqui. Nós vamos ver na aula, quando eu for explicar sobre o corpo mental, que esse inferior, ele ainda é muito ligado à encarnação. É a mente que nos mantém preocupados e vivendo aqui. E a tríade superior, então? Seriam corpos que eles não mudam a cada encarnação. Eles são corpos muito mais sutis, tem o nosso mental superior, búdico, átmico, onde é a nossa centelha divina mesmo, a nossa essência. Ela não muda a cada encarnação. Nós precisamos desses corpos mais inferiores, mais materiais, para poder nos ligarmos ao corpo físico. Mas esses corpos mais sutis, a nossa parte divina mesmo, essa parte não tem alteração conforme ela vai se ampliando, se melhorando, se formando. Mas nós vamos ver isso numa aula especial sobre isso. Eu deixei essa observação que tinha na imagem aqui, que eu achei bem interessante. Usaremos esta classificação, mas ela pode não ser a definitiva. Eu achei interessante esse comentário, e é bem o que eu tinha falado para vocês. Agora, a concepção que eu utilizo e que será utilizada em todas as aulas é a concepção de que nós temos esses 7. Nós nos focaremos o quê? Nos 4 inferiores, os 4 mais materiais. Esses são os que a gente consegue realmente perceber e nós temos mais conhecimento. Essa aula mesmo nós vamos focar nesses 4 inferiores. Mas não significa que daqui a alguns anos apareça uma concepção ainda mais completa. Então, nós temos que estar sempre cientes de que o que para nós parece a verdade absoluta é ainda um simples flash da verdade mesmo. Nós ainda sabemos muito pouco e precisamos estar sempre abertos a que, no momento em que temos um certo avanço evolutivo, no momento em que subimos um degrau da nossa evolução, novos conhecimentos virão, muitos outros conhecimentos virão. Até tem aquela passagem, né, da Bíblia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas nós temos que ter essa noção de que a verdade ela vem aos pouquinhos, conforme nós temos condição de recebê-las. Mas, a princípio, essa é a concepção que nós utilizaremos em todas as aulas. Então, eu deixei aqui de uma forma mais didática para a gente ver. De acordo, então, com a concepção, o homem-espírito se compõe de 2 estratos bem distintos: o ternário superior, a nossa centelha divina, corpo búdico e mental superior ou abstrato, e os 4 corpos que nós veremos na aula: quaternário inferior, que é o que mais nos importa nesse momento. Começando, então, do mais sutil para o mais material: o mental concreto, o nosso corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Esses são os 4 que, a priori, para seguirmos com as nossas aulas, precisamos compreender um pouco. O corpo físico, então. Muita gente desmerece o corpo físico, né? Ah, eu sou um estudante espiritualista agora, eu só penso na espiritualidade, no mundo espiritual. O corpo físico, ele é extremamente importante.
Se ele não fosse importante, nós não passaríamos por tanto processo de preparo para podermos encarnar. O nosso corpo físico, então, é um instrumento para manifestação, experimentação e aprendizagem no mundo físico. Ele que vai nos permitir, então, essa vida que nós temos, as lições, os aprendizados, as experiências e as expiações as quais ainda precisamos. O único estudado e reconhecido pela ciência. É aí que está o problema que nós temos ainda. Como a ciência só considera o corpo físico, todos os outros acabam não sendo considerados na questão da causa das doenças. Então, se a ciência continuar ainda só tratando e medicando o corpo físico, sem considerar onde está o problema, o que está causando aquilo, a gente está tratando, então, ali as consequências, os efeitos, mas não estamos encontrando a causa daquela situação, daquela doença, daquele problema. No corpo físico, somatizam-se os impulsos desarmônicos oriundos dos demais corpos. Ou seja, se eu estou doente, se eu estou com algum problema, até se eu nasci com determinados problemas, deficiências, ou eu vou os adquirindo ao longo da minha encarnação, quaisquer que sejam esses desequilíbrios, eles são resultados de uma desarmonia dos outros. Os outros mandam nele, os outros mandam a ele, onde, sabe? Essas desajustes que fazem com que ele mostre através de doenças. A energia que vai passando de um para o outro, a desarmonia energética, mental, a questão emocional, ela que vai causando os problemas no corpo físico. Eu sarei da gripe, mas ainda estou com uma tosse horrível, estou tentando ficar bem. Ó, essas doenças, desajustes e desarmonias são o quê? Efeitos, não a causa. Então, se nós temos um problema recorrente e vamos só tomando remédio, eu estou tratando o corpo o físico, mas eu não estou tratando o que está causando aquilo. É a roupa que nós vestimos e interagimos com o mundo exterior através dos sentidos. É uma roupa, é um acessório, é um veículo de manifestação dos nossos corpos mais sutis aqui nessa terceira dimensão, na dimensão material. E na sequência dele, nós temos aqui o duplo etérico. Até essa imagem que eu peguei, perdão, essa imagem que eu peguei, ela mostra os nossos chakras e toda a corrente energética que passa por eles. O duplo etérico, ele faz essa ligação espírito e matéria. É como se ele absorve muita coisa negativa, ele absorve muita coisa, protege tanto o nosso corpo quanto os corpos mais sutis de muita coisa que nós desajustamos, e ele tem toda essa corrente energética. Aqui nós temos os 7 chakras principais, o chakra coronário, chakra frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, sacro ou sexual, e o nosso chakra básico. Então, os dois, eles seguem uma linha vertical, e o nosso chakra coronário é o que nos conecta com a nossa essência divina, com o mundo superior. O chakra básico é aquele que nos conecta com a Terra, com a encarnação. Nós precisamos dos dois muito bem ajustados, tanto para nos aterrarmos aqui, para não viver só, né, de espiritualidade, para não viver fora do mundo real, como nós precisamos do nosso chakra coronário também, que é toda o fortalecimento, toda a inspiração, a conexão que nós temos com as esferas mais elevadas, ela vem através desse chakra. Todos eles são importantes, e tendo algum deles em desequilíbrio, são diversos problemas que vão surgindo a partir daí, né? Então, manter os nossos chakras em seu movimento correto, para que as energias possam ser levadas a todo o nosso corpo. Cada um deles é ligado a uma glândula importante, então eles, apesar de parecer que é um corpo espiritual, ele está extremamente ligado
às nossas principais glândulas e aos órgãos que a elas estão remetidos, a todo um sistema envolvendo, por exemplo, o nosso chakra cardiorrespiratório, ele está ligado ao coração, aos pulmões, ele bombeia muito da nossa energia, mas também a questão da nossa emoção. Então é muito complicado, assim. Precisaríamos de várias aulas para falar sobre chakras, mas tem bastante livro que vocês podem já buscar informação, quem quer se aprofundar. Como eu falei, a aula não vai ficar muito cansativa. Então, se tem assuntos que te chamam atenção, é importante o quê? Buscar estudar mais, conhecer mais sobre o assunto, para você ter o seu próprio conhecimento e não aceitar tudo como verdade. Então, vamos conhecer melhor os chakras. O duplo etérico, então, a função primordial é a ligação entre o perispírito, ou corpo astral, ao corpo físico, funcionando como um filtro das energias que chegam e saem, protegendo a nós, né, de cargas negativas que podem gerar desequilíbrios e doenças. Quando ele é expelido pelos sensitivos ou médiums, os médiums de efeito físico, médiums de cura, que fazem cirurgias, ele proporciona manifestações de ordem física, como materializações, teletransporte, dissolução de objetos, entre outros. Na playlist de vídeos recomendados, tem um vídeo que fala sobre o Dr. Paulo Frutuoso, o trabalho que eles fazem no lar. Como que é o nome? Frei Luiz, no lar Frei Luiz. Eles foram muitas décadas, décadas e décadas de serviço de cirurgias com materialização espiritual. Então, essa aula está aqui na playlist de recomendados, assistam, porque ele vai falar que graças a esses médiums que têm essa capacidade de expelir muito ectoplasma, não só os espíritos, né, médicos se materializavam ali, como eles teletransportavam objetos, faziam objetos aparecer, desaparecer, mudar de lugar. Tudo isso é graças, então, a esse ectoplasma. E alguns médiums têm essa capacidade de liberar mais ectoplasma. Então, o ectoplasma, o que que é, então? Uma substância, ele é bem material, né? Tem estudos sobre ele. Nesse livro da, da apometria, vai explicar melhor, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas foram até analisados quais seriam as substâncias, os componentes do ectoplasma, é bem interessante. Mas ele tem um problema, ele se dissocia rapidamente pela ação da luz. Com certeza, quem frequenta alguma casa que faz trabalho de cirurgia, trabalho de passe, trabalho espiritual, já ouviu falar que tem que manter a luz fraquinha, né? Ter uma luz específica, a mínima possível, porque o ectoplasma queima na luz, né? A luz queima ele. Em termos mais simples de explicar, é isso mesmo que acontece. Até nos trabalhos, por exemplo, que a gente vai fazer, né, que eu trabalho com o Reiki, tem uma técnica que é uma cirurgia mesmo que a gente faz no Reiki. Essa cirurgia tem que ser feita no escuro, porque nós emitimos ectoplasma da mão, nós fazemos um aumento dos nossos dedos, puxando o duplo etérico, para que o ectoplasma, com a nossa mão, né, estendida, com o ectoplasma, possa realizar ali os tratamentos, as cirurgias no paciente, ela tem que ser feita no escuro, então, porque se você tiver a luz ali, ele se queima rapidamente. Então, você vai na casa espírita para tomar um passe, geralmente é uma luz também bem baixa, porque no momento do passe, você está recebendo a energia espiritual que está vindo, mas passando pelo médium, a essa energia animalizada do médium, que a gente fala, essa energia do médium é o ectoplasma. Então, geralmente é com uma luz um pouquinho mais baixa, quase nada de luz mesmo. A energia radiante da luz é mais forte que a energia de coesão molecular do ectoplasma, principalmente a energia luminosa mais intensa, de comprimento de onda mais curto, espectros violeta e ultravioleta. Então, é que a gente fala, a luz queima o ectoplasma. O duplo etérico, então, tem a função de estabelecer a saúde, distribuindo as energias vitalizantes pelo corpo físico.
Então, se um dos chakras ali tá bloqueado, tá sobrecarregado, energias ou sentimentos muito negativos, ele vai absorvendo, ele vai absorvendo. Então, um dos chakras ali acabou que ele não está no seu funcionamento normal. A energia não está correndo como um todo e não está indo principalmente nos órgãos que estão vinculados àquele chakra. Com o tempo, se isso não for equilibrado, virão os problemas de ordem física, porque o objetivo deles é fazer toda essa corrente de energia, não só da parte física, das substâncias, como também da parte energética. No duplo etérico, então, ficam os chakras, os nadis, meridianos ou canais de energia, por onde circula a força vital ou prana no corpo sutil. É só imaginarmos assim, então nós temos o nosso corpo, nós temos todo aquele sistema circulatório, né, onde todo o nosso sangue, por onde o nosso sangue passa. Temos artérias, veias, nós temos os capilares bem fininhos. Se o nosso corpo físico tem essa constituição tão complexa, imaginem os outros corpos, então. No duplo etérico é a mesma coisa, que você imagina passando sangue, então, por toda aquela rede bem estruturada, nós temos, então, os nádios e meridianos por onde passa a força vital ou prana no corpo sutil. Ele, então, é um mediador ou elo plástico entre o corpo astral e o corpo físico, de natureza material. Quando nós morremos, ele também se extingue ao cabo de algumas horas. E aqui é interessante, eu achei, até eu acho que tem, não sei se na revista Espírita também tem, por exemplo, quando alguém acabou de falecer e é enterrado. Muitas vezes as pessoas relatam ter visto assombração no cemitério, logo acima do túmulo. Eles acham que é um espírito. E não é. O que que as pessoas veem? O que que é aquela fumacinha branca, esfumaçada, que algumas pessoas veem? Eu já vi até fotos que tiraram sobre isso. É o do pretérico. É a nossa energia vital que está terminando de se extinguir. E o que que acontece, por exemplo, não vou entrar muito no assunto, mas aquelas pessoas que desencarnam antes da hora, seja o suicida direto ou o suicida indireto, como foi o caso do livro Nosso Lar, nós temos lá o André Luiz. Ele por não cuidar bem do seu corpo, da sua saúde, ele foi causando problemas de ordem física que fizeram com que ele desencarnasse muito antes do previsto. Mas quando nós fazemos o nosso planejamento encarnatório e nos ligamos ao corpo, nos é colocado, nos é fornecido a quantidade programada de energia vital. Eu vi uma entrevista do Divaldo falando sobre isso. Eu vou procurar o vídeo e vou colocar aqui nos recomendados também, porque ele explica, assim, com bastante detalhe, essa questão. Então, se você acaba causando o seu desencarne prematuro, você precisará ainda de um tempo para poder queimar toda aquela energia que estava disponível ainda para mais 10, 15, 20 anos. E é aquele período que muitos acabam ficando no limbo, andando pelo umbral, porque eles precisam que se gaste aquela quantidade. Claro que cada caso é um caso, a gente não pode colocar uma regra absoluta para tudo, cada um tem os seus méritos e os seus débitos, né? Cada um passa por situações diferentes, mas no geral a regra é essa: nós temos uma quantidade de energia que foi programada. Então, naquela minha encarnação, eu vou viver aproximadamente 80 anos. Então, eu tenho uma quantidade de energia vital ali que é armazenada, então, no meu corpo, para que eu viva bem esses 80 anos. Quando vai chegando o fim do programado, eu vou começando a definhar, porque chegou o momento de, de deixar o corpo, não é? Ele tem prazo determinado.
Agora, se eu venho a desencarnar muito antes disso, aquela quantidade lá que estava programada, ela vai ter que ser gasta ainda, de alguma forma. O que que é o prana que ele coloca ali? Então, vem do sânscrito, sopro de vida, segundo os Upanishad, que vem lá dos Vedas, a Índia é muito antiga, a Índia é milenar. Antigas escrituras indianas, a energia vital universal que permeia o cosmo, absorvida pelos seres vivos através do ar que respiram. Até o Wagner sempre gosta de exemplificar essa questão, que ele fala assim: se você fica sem comer, você consegue ficar dias ali, você consegue sobreviver. Você pode ficar 4, 5 dias sem comer que você não morre. Agora fica sem respirar. Quanto tempo você aguenta? É o que ele fala. A nossa maior fonte de energia, de alimentação, é através da respiração. Através da respiração, nós abastecemos, então, com o prana, fluido vital, tem vários nomes, mas eu acho bem legal essa analogia que ele faz, né? Experimenta ficar sem respirar. Quantos dias você vai sobreviver? Agora aqui é importante. Em situações normais, o duplo etérico não se separa do nosso corpo físico, ao contrário do astral e do mental. Ele é físico e está jungido à carne. Quando separado, através de energia vinda fora do corpo, isso acontece por pequenos momentos e não é muito longe. Então, geralmente são passes específicos para que o duplo etérico seja retirado temporariamente do corpo para cirurgias espirituais, por exemplo. Um médium que é afastado do corpo temporariamente para doação de ectoplasma. Então, uma aceleração muito grande ali no momento da doação de energia, né, do médium, pode causar essa separação, mas ela dura muito pouco e não vai muito longe. Então, na aula que nós vamos falar sobre os diferentes tipos de projeção, nós vamos explicar bem certinho como que é a do duplo etérico. Eu passei por essa situação, é horrível mesmo, mas foi muito interessante, porque serviu para mim saber a diferença, assim, e ver realmente como é que é. E aí, depois do que aconteceu comigo, eu fui ler um capítulo, eu estava lendo o livro do Robson Pinheiro, uns dias depois eu cheguei no capítulo que ele falava sobre a projeção do duplo etérico, e eu falei, nossa, é exatamente o que aconteceu comigo, assim. Então, é muito bom quando você passa por uma experiência e aí você vê um livro que vai explicar aquilo. Por isso que é importante estudar. Todo mundo precisa estudar. Todo mundo precisa buscar, sabe, a sua fonte ali de conhecimento. O conhecimento, como diz Emmanuel, liberta nossas mentes da ignorância. Nós ignoramos tudo aquilo que nós não sabemos, né? O universo de cada um é do tamanho do seu saber. Não é uma frase do Einstein? E é verdade, você pode passar por situações que às vezes parecem como assustadoras. Nossa, o que que eu fiz para passar por um negócio tão ruim? O que que é isso? Imagine uma pessoa que tem a paralisia do sono e não faz a menor ideia do mundo espiritual, de que é um espírito ou do que está acontecendo. Como eu já vi muita gente falar, tem gente que acorda paralisado e diz que é um espírito que está em cima do peito dele segurando, é um demônio, é aqueles íncubos, súcubos. Eu já vi cada coisa. Gente, a paralisia do sono é um estado de descoincidência. A sua mente, a sua consciência já está se desligando do corpo físico, mas você ainda tem a sensação dele, mas você já não está controlando mais ele porque você está saindo ou voltando. Então, assim, é muito terrorismo, é muito terror para as pessoas que não sabem. Então, se você vai buscar um conhecimento na internet, é um espírito obsessor que está em cima de você, é uma presença demoníaca, sabe? Eu já vi de tudo. Mas se você estuda o assunto, não, eu acordei completamente paralisado.
Eu sei o que é. Eu vou tentar sair, senão é porque eu estava voltando. Eu sei o que é. A mesma coisa aconteceu quando eu tive a projeção do duplo etérico. No primeiro momento, era algo assustador. Mas a hora que a minha mente foi percebendo o que era, apesar de ser horrível, eu sabia e eu aproveitei assim cada momento para que eu pudesse anotar depois, para que eu guardasse em mim aquela impressão, porque eu sabia que era para o meu aprendizado. Então, gente, estudar, estudar. Bom, então vamos voltar aqui com o nosso estudo. Antes, eu quero só colocar aqui um trechinho aqui que eu falei do livro para vocês. Eu recomendo a leitura desse livro, Pensamento e Vida, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Para falarmos da mente, da questão mental, da responsabilidade que nós temos com aquilo que nós pensamos e cocriamos, esse livro é incrível. É uma leitura um pouco complexa, assim, os termos que ele usa, mas está na hora da gente parar de terceirizar, né, o nosso estudo. Está na hora da gente começar a estudar mais, nos dedicar, buscar a nossa evolução mesmo. Como Emmanuel mesmo fala aqui no livro, conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Já passou da hora da gente começar a ser mais responsável, até mesmo em relação à nossa intelectualidade, à construção do nosso conhecimento. Nós sabemos que as nossas aquisições morais, o desenvolvimento do puro sentimento do amor que Jesus veio nos dar de modelo, é fator determinante na nossa evolução, aliado à nossa intelectualidade, ao nosso conhecimento, à nossa sabedoria. Então, ele mesmo fala, são as duas asas para a evolução do espírito, então. É o amor e o conhecimento, a sabedoria. Então, vamos parar de terceirizar a questão do estudo, querendo só aceitar o que os outros falam, deixar de fanatismo, deixar de crer só numa coisa e nunca mudar de ideia. Mudar de ideia faz parte da nossa evolução. Aceitar novos conhecimentos, novas formas de pensar, novos pontos de vista, faz parte do nosso crescimento. Então, nós precisamos aprender que nós não temos a verdade absoluta e que mudar de ideia, né? Se antes eu defendia muito determinado assunto, hoje eu já vejo que não é bem assim, existem outras possibilidades. Isso é crescimento, isso é bom para nós. Então, sempre vamos ter essa orientação desse espírito tão avançado que nós temos, né? Que vem nos trazer tanta sabedoria, tanto conhecimento. Eu falo muito de André Luiz, mas tem também muito livro assim do Emmanuel que eu gosto, mas acaba que não dá para a gente ficar falando de tudo, não é? Mas eu recomendo esse livro para quem já gosta, já quer desvendar a questão da mente, da nossa construção mental. Nós vamos falar depois sobre o corpo mental. Pensamento é o que nos move, o que nos forma, quem nós somos, o nosso pensamento, como diz aqui no livro, né? Pensamento e vida, duas coisas que não tem como separar. Então, tá a indicação do livro para todo mundo, eu acho, né? Para todo mundo. Então, deixa eu tirar ele aqui. Vamos, então, para o próximo tópico, o corpo astral. Eu tive que fazer uma pausa na aula por causa da garganta, a voz começa a fraquejar muito, esfriou aqui no sul, então
já fica tudo mais ou menos ruim, e tosse e tudo. O corpo astral. O corpo astral é os espíritos que a gente vê, né? Eles têm essa. Parece que a internet aqui tá travando um pouco a webcam. Tomara que não prejudique. Ele é basicamente idêntico ao corpo físico, mas translúcido, claro, e invisível aos nossos olhos, geralmente, não é? Vou abrir aqui. Então, corpo astral, invólucro espiritual mais próximo à matéria. Olha só, já é invisível aos nossos olhos, mas é mais próximo à matéria, podendo facilmente ser visto, então, por médiums clarividentes. Tem a forma humana similar ao corpo físico, porque ele é construído ao longo da encarnação, né? Ele é ligado célula a célula ao corpo físico e ele toma a forma idêntica ao do corpo físico, podendo, claro, ter algumas modificações que a gente vai ver depois. É com esse corpo que os espíritos vivem na dimensão astral. Então, esse é o veículo do espírito nas dimensões da qual nós temos aqui na Terra. Nós sabemos que depois de um certo grau evolutivo, já não há a necessidade de reencarnar em mundos físicos como o nosso. Então, se não há necessidade de reencarnar, nem esse corpo astral, que é o que se liga ao corpo físico, não é? Ele vai se tornando necessário. E pouco a pouco, à medida que vamos evoluindo, ele vai se sutilizando, ele vai perdendo a densidade mais grosseira dele e se sutilizando. É uma questão evolutiva. A sua forma pode ser modificada pela vontade ou pela ação de energias negativas autoinduzidas. Pela vontade, o que que é? Então, eu começo a pensar muito numa forma e eu posso ir modificando ela. Por exemplo, eu estou no plano astral e tem uma encarnação com a qual eu tenho mais afinidade. Para fazer determinados trabalhos de atendimento, eu posso utilizar daquela forma que eu tinha antes. Se eu for resgatar algum conhecido daquela encarnação minha, eu posso utilizar aquela forma que eu tinha naquela época, ou às vezes um mentor espiritual que nós temos. Ele pode adotar uma forma que para nós é mais agradável, não necessariamente é a que ele usa, né? É aquele. Porque uma veste do espírito. É a que permite que ele viva no mundo astral, que ele tenha uma determinada forma e tal. Por que aqui energias negativas autoinduzidas? Porque muitas entidades que estão no plano astral inferior, pelo pensamento negativo, pelas vibrações negativas, viciosas, a gente vai ver na questão do campo mental, ele pode ir tomando formas realmente ruins, às vezes assustadoras, doentias. Então, ele tem toda aquela capacidade de plasticidade e de conforme a nossa mente pode tanto ser um fator gerador de coisas boas, como a nossa mente pode ser um grande fator, o quê? De queda para nós mesmos. Se a nossa mente não é controlada, se as nossas emoções não são controladas, nós estamos bombardeando todos os nossos corpos com energias muito negativas, muito densas, e isso vai afetar cada um desses corpos. Vou avançar, não vou me estender muito. Outra coisa também em relação ao corpo astral. Ele é muito voltado à emoção, aos sentimentos. Ele tem a função da sensibilidade, dor ou prazer, registro das emoções, desejos, vícios que nele são impressos pela força do psiquismo. Nas técnicas de projeção astral, é com ele que nós viajamos e atuamos. Então, a projeção, o desdobramento, em geral, são realizados no corpo astral. Por isso, a maioria das pessoas utilizam a projeção astral. Por essa questão de que a forma mais comumente usada, a forma que nós interagimos no plano astral,
extrafísico, onde estão os espíritos, é com o corpo astral. Ele é mais ou menos denso, conforme o grau evolutivo do seu possuidor. O estado de maior ou menor densidade é que diferencia os espíritos. Quando desencarnados, somos quase automaticamente localizados na região ou faixa vibratória do mundo espiritual, que for mais compatível com o nosso peso específico. É o que eu costumo sempre falar. Tem aquele pessoal que tem aquele medo, né? Aquela coisa de ir para o umbral. Eu vou para o umbral. Não, eu vou desencarnar, eu vou para o umbral. Porque se eu for para o umbral, é muito repetitiva essa frase, mas eu gosto muito de reforçar o seguinte: você já pode estar no umbral, você não tem que desencarnar para ir, porque é uma questão vibratória. Lembra quando a gente estava falando lá no começo, então, dos corpos, né? Eles estão interpenetrados por dimensões e vibrações diferentes que permitem que, no mesmo espaço aqui, todos eles possam estar, cada um com as suas características, mas cada um vibrando em dimensões diferentes. As dimensões do plano astral são assim, elas são de diferentes faixas vibratórias. Então, aqui onde eu estou, eu posso já estar vibrando em regiões umbralinas, aqui sentado onde eu estou, porque é uma questão vibratória. Eu posso estar aqui e estar conectada a seres mais evoluídos do que eu, buscando inspiração, conectada a lugares mais altos, porque é uma questão vibratória. É, é assim, o estímulo vem principalmente do nosso pensamento, mas é também muito controlado pela nossa emoção. O nosso corpo astral é movido pela emoção. Aí que eu falo dos desequilíbrios que nós temos. Quando estamos no corpo físico, ele segura muita coisa. Ele segura muito o nosso desequilíbrio. Ele controla, em certa parte, mais da metade do que nós seríamos se estivéssemos sem ele. Então, imagine uma mente desequilibrada, ou uma pessoa com emoções muito desequilibradas, muito alterada, fora do corpo físico, isso é muitas vezes multiplicado. Então, se eu desencarnar agora, eu vou para o umbral? Não, eu estarei onde eu já estou, basicamente. Porque é a média, é o somatório da minha vida e principalmente dos últimos anos, do que eu estou vivendo. A maior parte dos meus pensamentos foram bons, foram positivos, as minhas atitudes, esse somatório que vai me dar a média de onde eu estou vibrando. Então, nós temos que entender que não é um lugar à parte. Porque a crosta da Terra, aqui onde nós estamos, já é o começo das regiões umbralinas, já é aqui, mas é tudo uma questão vibratória, é tudo uma questão de compatibilidade. Aqui eu estou protegida, estou vendo só o meu quarto, mas onde está a minha mente? Onde eu estou vibrando? Eu posso já estar vibrando em regiões umbralinas pelo meu pensamento. Eu não estou vendo, eu só não estou vendo, porque o meu corpo me protege. Mas a partir do momento que eu saio dele, essa realidade vem para mim como algo que eu não posso me esconder, que eu não posso fingir. Não há como fingir no plano astral, como fingir ser o que não é. Não há como você ir para lugares mais elevados se você não tem condições vibratórias de chegar até lá. Esse peso vibratório, essa frequência que eu estou, que me levará para todo. Lembrando também que não é tipo céu e inferno, né? Não é uma dualidade. Existem diversas faixas de vibração também, né? Não é só um ou outro 880. São faixas vibratórias. Cada um ficará naquela qual está sintonizado, na qual lhe permite. Mesmo quando nós pensamos lá no livro de Nosso Lar, quantos espíritos são resgatados das regiões umbralinas e ficam lá nas câmaras de retificação? Eles não conseguem já, eles não têm condições de ir já para um lugar onde estão os outros.
Não há como pular etapas. Não há como pular etapas, avançar degraus. Nós temos que seguir a evolução como é. Não há como fingir aquilo que nós não somos, fingir ter aquilo que nós não temos. Então, esse medo de umbral faz pensar, por que que fala tanto nesse medo? Será que a maior parte do dia eu estou pensando conforme as criaturas de lá? Mas daí eu preciso rever imediatamente o que eu estou fazendo e falando. Se eu estou constantemente com medo de estar no umbral, por quê? Está na hora de fazer uma autoanálise. O que eu tenho feito e pensado ao longo do dia? Onde eu tenho ido quando eu durmo? Meu espírito, né? Dormir ali. Onde eu tenho ido? Está na hora de começar a rever como anda o nosso pensamento. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala assim, a garganta de novo. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza, na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência. Então, desencarnamos, o veículo que nós utilizamos é o corpo astral. Com sua estrutura eletromagnética, algo modificado referente a fenômenos o quê? Da reprodução, da sexualidade, da nutrição, porque já não temos o corpo físico, já não é exatamente o mesmo estilo de vida. De acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Ele é eletromagnético, é uma questão de frequência, de vibração, conforme a mente. Conforme a mente. Aí a importância também de depois nós vamos falar sobre o corpo mental. Claro está, portanto, que ele é o santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro, ou seja, além da morte do corpo físico, formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica. Para os espíritos, ele é como se fosse o corpo físico para eles, mas ele é muito mais sutil do que o corpo físico, ele tem uma alta plasticidade, ele pode ser moldado conforme a mente. Se é uma mente saudável, ele logo se recuperará, independente de como foi o seu desencarne, ele logo estará bem. Se é uma mente doentia, a doença está na mente. Então, ainda o corpo físico desencarnou, a mente doentia continua adoecendo o corpo astral. As emoções doentias, os desequilíbrios gerados por eles, vão fazer com que o corpo continue desequilibrado. Então, mais uma vez eu digo, esse livro, Pensamento e Vida, do Emmanuel, e começar a... Tem as leis, as 7 leis do Carvalho. Qual que é a primeira lei? O universo é mental. Até no Dhammapada, ele não está aqui agora, ele fica sempre... Buda também fala, o universo é mental. Tudo começa na sua mente. Você vive conforme o que você pensa. O seu mundo é conforme o que você pensa. Então, aí que vai a importância. Nós nem entramos no corpo mental ainda, mas mesmo falando do nosso corpo astral, o André Luiz já vem falar da importância da mente, do cuidado com o que nós pensamos, os tipos de pensamento que nós temos. Então, nós já vimos os 3 primeiros corpos, e aí no próximo vídeo, então, eu vou começar a falar, então, do corpo mental, do nosso corpo mental. Deixa só eu fechar aqui. É isso. Então, daqui a pouco eu já vou gravar a próxima aula também.